Oi, gente, boa noite, tudo bem? Mudei a data da nossa live, né? Normalmente ela estava acontecendo aí na segunda-feira, né? Às segundas-feiras, e agora eu fiz esse ajuste aí, tá? Ela vai estar acontecendo agora às terças-feiras, às 20h30. Então, fiz essa pequena mudança aí, que bom que vocês viram, ficaram sabendo. Oi, Débora. E o pessoal já tá entrando? Já me dá um feedback aí, Thalita. Quanto tempo que eu não te via por aqui? Bom te ver, Rafa. Olha só, me dá um retorno aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Então eu quero começar. O tema de hoje é importante, né? Eu quero falar sobre intervenção em crise, como que a gente consegue aí estabilizar um paciente no momento de crise. Quero discutir um pouquinho com vocês hoje, vou tentar ser breve. Hoje está sendo um teste, tá, gente? Tudo ok, valeu, Rafa. Hoje está sendo um teste de dia para ver se esse dia fica um pouco melhor para mim e para vocês. E também de tempo, então eu vou tentar encurtar um pouquinho, fazer uma fala mais rápida, um pouquinho mais objetiva, se for possível, né, Adriana? Para a gente poder estar conversando. Se ao longo da live você tiver dúvidas e tal, você pode me mandar. Para ser sincero com vocês, eu tenho considerado manter ou não a live. Então, depois me deem um feedback, tá? Podem me mandar um direct se vocês acham que vale a pena manter, se vocês estão gostando, que eu tô nesse processo decisório aí, gente, para esse segundo semestre. Bom, vamos lá. Então, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Eu quero começar. E eu quero conversar com vocês hoje sobre intervenção em crise. Então, independente de você ser um psicólogo que trabalha ou não com crise, você precisa estar preparado para isso, essa é a verdade. Por quê? Porque existem várias coisas que podem acontecer na vida do nosso paciente que leva ele para uma situação de crise. Situações, por exemplo, perdas, situações de trauma, situações de violência, situações de abuso, eventos muito repentinos. Então, olha só, vamos pensar Brasil. O que aconteceu em abril? Você lembra? Não tá nem tão longe assim, né? O que aconteceu em abril que nos chocou? Rio Grande do Sul debaixo de água. Olha só, quando uma situação muito repentina acontece, quando eu tenho uma situação de perda muito significativa, ou eu vivencio uma situação de abuso ou de violência, isso pode nos levar para uma situação de crise emocional. Então, só da gente pensar nisso, a gente já precisa considerar que todos os nossos pacientes são pacientes potencialmente que podem sim entrar em crise diante de determinadas situações. Para além disso, né, para além dessas muitas situações que acontecem que nós não temos controle quando a gente fala de desregulação emocional, a gente ainda tem que considerar a história daquele indivíduo. Porque às vezes é um paciente que vem super tranquilo, sem uma queixa muito grave, só que lá no meio do atendimento essa pessoa perde o pai, descobre que, sei lá, que essa esposa traiu, vem para um divórcio, daqui a pouco acontece alguma coisa. A gente sabe que a vida pode mudar muito rápido, né? Essas mudanças rápidas e repentinas podem levar essa pessoa para uma situação de estresse emocional, pode levar essa pessoa para uma situação de crise. Só que para além disso, eu acho que isso aqui que é importante também, nós temos vários gatilhos na nossa vida, né? Eu brinco que a gente vem a nossa infância e adolescência sendo engatilhados e na nossa vida adulta a gente tem que ir desengatilhando esses negócios. Então não é incomum, por exemplo, a gente ouvir situações ou ouvir histórias numa pessoa que estava tendo, sei lá, estava no meio da primeira transa, estava tendo lá o primeiro contato sexual um pouco mais intenso e de repente essa pessoa paralisou. Ou de repente essa pessoa teve uma resposta de explosão de raiva, gritou, xingou, bateu na pessoa. Você fala, não, mas peraí, o que aconteceu? Tudo normal, daqui a pouco vem um pico emocional muito intenso. Isso pode significar que essa pessoa acabou de entrar ali com um gatilho. Então, tem algum processo de condicionamento na vida dela, às vezes a pessoa tem, sei lá, um histórico de abuso sexual, isso fica reprimido ali desde a infância. Quando chega na adolescência, início da vida adulta, que essa pessoa vai começar a vida sexual dela, ela começa a entrar em contato com esses estímulos e ela começa a ter respostas emocionais que ela desconhece.
Isso vai acontecer em funções de traumas passados que vão fazer com que esse processo aconteça. E isso pode levar com que aquela pessoa naquele momento entre e tenha uma resposta de crise, venha para uma resposta de crise emocional, certo? O que é crise emocional? Como que eu viro para alguém e falo, não, essa pessoa está em crise? Como que a gente faz isso? A gente precisa entender o que é a crise emocional. A crise emocional é quando a pessoa começa a vivenciar um estado com muita intensidade de sofrimento psicológico. Ela vem por uma sobrecarga emocional, é como se ela estivesse recebendo um volume de estímulos emocionais que ela começa a não conseguir processar, ela começa a não conseguir lidar com aquilo. Então ela vem para essa sensação de sobrecarga, vem por uma sensação de desespero, muita confusão mental. Muitas vezes a pessoa vai entrar numa ansiedade, às vezes uma ansiedade extrema. E o que normalmente acontece quando uma pessoa vem para uma situação de crise emocional é que ela vai paralisar. Isso é muito comum de acontecer. Ela vai ficar incapacitada de funcionar. Você vai ver que a pessoa não funciona direito. Ela não consegue tomar uma decisão. Ela começa a ter ideias que quem está fora fala, gente, o que está acontecendo? Isso vai acontecer dada a esse momento de muita sobrecarga emocional. Além disso, essa pessoa pode começar a vivenciar sintomas físicos, ok? Então, ela pode vir por um ataque de pânico, ela pode começar a ter uma crise de pânico, taquicardia, sudorese, sensação de desmaio. Todas essas situações vão acontecer numa situação de crise. Então, quando um paciente me liga, me manda mensagem, né? Falando que ele está numa situação de crise, ou que ele entrou numa crise, ou mesmo numa sessão, o que eu posso esperar dessa pessoa nesse momento? Confusão mental, ela vai ter dificuldade de ter um raciocínio lógico naquele momento, ela provavelmente vai estar sentindo tudo com muita potencialidade, então as emoções dela estão muito à flor da pele, estão muito exacerbadas. Ela vai estar vivenciando uma situação de confusão mental, então ela está tentando resolver, mas a cabeça dela cria um looping que só gera mais sofrimento. E ela provavelmente nesse momento que ela entra em contato comigo, por exemplo, ela está buscando alguma coisa para sair da crise. Então, eu acho que essa é uma das coisas importantes para a gente analisar no comportamento de um paciente que a gente está acompanhando. Um paciente de crise, quando ele entra em contato comigo, uma das primeiras coisas que eu vou tentar pensar nesse momento é, ele está me pedindo ajuda. Ele está me pedindo ajuda significa que ele está vivenciando uma situação de crise emocional, que ele não está conseguindo ter recursos. Opa, mas ele tem uma resposta interessante aqui, que já é uma resposta de pedir ajuda. Não quero entrar, porque eu acho que o assunto não é esse hoje, nas polêmicas, faço ou não faço. Tem gente que até hoje a gente está discutindo se dá ou não WhatsApp para paciente. Eu não vou entrar nisso, tá? Então, dependendo da sua abordagem, talvez você tenha algumas limitações no contato com o seu paciente. Ao mesmo tempo, a gente precisa tomar cuidado para entender que quando um paciente meu entra numa situação de crise emocional, significa que eu vou ter que sair um pouco do óbvio. Significa que eu vou precisar sair um pouco da própria teoria, né? Olha só, deixa eu te dar um exemplo disso aqui, meus amigos psicólogos. Vamos pegar a psicanálise. A psicanálise, a base freudiana, é um processo terapêutico mais longo, é um processo terapêutico que a principal ferramenta vai ser a catarse, né? Vai ser a fala, vai ser a construção a partir dessa fala. Então, a gente está falando de um processo terapêutico que leva anos, não vamos nem falar quantos, mas leva anos. Mas o que eu faço quando naquele dia aquele paciente que sempre foi um paciente calmo e tranquilo, de repente me manda mensagem que ele quer se matar? O que eu faço com esse paciente que sempre foi um paciente super tranquilo e ponderado e agora ele me manda mensagem falando que ele está desesperado, que ele está no meio de uma crise de pânico? E é isso que eu quero falar com você hoje. Então, quero discutir, vou começar agora a falar como que a gente faz a intervenção em crise, ok? Quais são as fases dessa intervenção? Quais os passos que você pode seguir nesse objetivo nosso de estabilizar o nosso paciente, ok?
A primeira coisa que você sempre vai ter que fazer quando você tiver uma pessoa numa situação de crise, você precisa avaliar o risco. Qual o risco que essa pessoa tá? Qual que é a intensidade da crise que ela se encontra? No momento que você mensura, e a gente vai ter que precisar talvez conseguir de fato mensurar um pouco dessa crise, a minha mensuração serve para que eu escolha a minha intervenção. Então, às vezes eu tenho umas birras com o psiquiatra, porque eu falo que tem psiquiatra que quer usar bazuca para matar formiga. Eu sou contra usar bazuca para matar formiga. O que é isso? O paciente chega lá, nunca fez uso de medicação psiquiátrica, nunca fez uso de remédio, tá vivendo uma ansiedade, chega lá que tá falando que não tá com sono muito regular, aí o psiquiatra mete, eu já acompanhei caso assim, tá? O psiquiatra vai lá e mete Rivotril, o que passou? Era Rivotril e uma outra bombinha também. Tipo assim, por que tudo isso? Por que um paciente que, na verdade, está com um pouco de alteração de sono... passou Rivotril e Zopidem. Olha que maluquice. A pessoa nunca tinha tomado remédio psiquiátrico. Isso é você usar uma bazuca para matar uma formiga. A gente precisa ter essa dimensão quando a gente está avaliando um paciente de risco. Por quê? Esse paciente, ele está desregulado e eu vou conseguir manejar a crise dele nesse momento e acalmar. Ele é um paciente que eu vou ter que ligar para o SAMU para ir atender. Ele é um paciente que eu vou ter que acionar a família para me ajudar. Qual que é o tipo de crise que eu estou lidando? Isso aqui é importante. Isso aqui você vai precisar fazer e definir no processo de avaliação inicial, ok? Nesse processo de avaliação, o que você deve observar? E aí fica a dica. Porque assim, a gente está num momento social que a gente vê muitas pessoas entrando em crises, né? Já não é uma coisa tão incomum como talvez há anos atrás. Então, mesmo às vezes que você não é psicólogo, às vezes você precisa conseguir fazer uma intervenção em crise. Porque às vezes a crise acontece no jantar na sua casa com amigos, quando de repente alguém decide falar e você começa a lidar com uma situação ou de uma ansiedade muito intensa, ou de um choro que a pessoa entra num choro incontrolável. Então, essas são algumas coisas que você precisa fazer para que você consiga intervir numa situação de crise, para a gente conseguir estabilizar uma desregulação emocional que esteja acontecendo naquele momento. O que você tem que fazer? Observa o grau de contato com a realidade que essa pessoa tem. Ela está coerente? O discurso dela está confuso? Ela sabe o que está acontecendo? Ela sabe se... por exemplo, ela sabe que dia hoje? Ela sabe aonde que ela está? Mas isso não é banal? Não, isso não é banal. Isso vai me falar do grau de contato com a realidade que essa pessoa tem. Qual o grau de contato de realidade que essa pessoa tem? Ela está num grau de estresse emocional tão intenso que ela dissociou? Bom, provavelmente nesse caso eu vou precisar de ajuda psiquiátrica, nesse caso eu vou precisar de um sistema público de saúde aqui para fazer essa intervenção. O discurso está confuso? Eu consigo organizar? Essa pessoa entende o que eu estou falando? Essa é uma das coisas que você precisa avaliar. Qual que é a intensidade emocional? Né? Qual o grau de volume emocional que essa pessoa está tendo agora? Ela está num choro descontrolado? Ela está tremendo? Ela está o quê? Qual que é o nível? Como que o corpo dela está agindo diante daquela situação? Ela está numa agitação? Então, eu já acompanhei pacientes, por exemplo, de estar fazendo sessão online e o paciente está com o celular na mão andando, sem parar. Olha só, isso me fala do que? O online nos proporciona algumas coisas nos atendimentos, né? Isso é interessante, mas quando isso acontece, olha só, além disso tudo que está acontecendo, aquele paciente me mostra claramente que ele está numa agitação. A emoção está tão intensa que ele não consegue parar, o corpo dele não consegue parar. Por que isso é importante? Olha só, esses dias minha esposa me fez a seguinte pergunta. Ela falou assim, uma pessoa que tem pânico, uma pessoa que tem crise de pânico, tem risco de vida? O fato dessa pessoa ter uma crise de pânico significa que ela pode morrer? Essa foi a pergunta que ela me fez.
Uma pessoa, quando tem um ataque de pânico, ela pode morrer? A minha resposta foi: do pânico, não. O pânico não mata. Por mais que a pessoa esteja com a sensação, né, de taquicardia muito exacerbado, que ela vai ter um infarto, ela não vai ter um infarto, o coração dela não vai fazer isso. Porque ele para antes, essa é a verdade. Então ele vai e ele desliga e ele vai parar. Então eu falei, não, a pessoa não vai morrer por ter um pânico. Mas a pessoa pode morrer durante uma crise de pânico. Ela falou, como assim? Não é incomum uma pessoa entrar numa crise de pânico e ela pular de um carro em movimento, ou ela pular do apartamento dela. Ah, mas ela queria se matar? Não, o problema é que durante a crise a pessoa entra numa agitação motora tão intensa que para tentar sair daquelas emoções que ela está sentindo, ela joga o corpo para fora, literalmente. Então é super perigoso e tem muitos dados que mostram isso, que é perigoso quando uma pessoa tem crise dentro de carros ou de ônibus, né, em lugares fechados, em movimento. O maior risco é a pessoa se jogar para fora, a pessoa pular para fora. Isso acontece por quê? Porque a pessoa entra numa agitação motora e a pessoa vem por uma impulsividade. Então, durante uma crise, mesmo quem não é impulsivo, tente a ser mais impulsivo, ok? Como assim, Thalita? Eu não entendi sua pergunta. Eu acho que eu posso ter perdido o início dela. Me faz ela... Ah, tá. Agitação com humor. Pode acontecer. O transtorno bipolar, por exemplo, né? Qual que é o perigo? Qual que é um dos perigos do transtorno bipolar? São as trocas de ciclos. Então, não é incomum a pessoa estar numa fase maníaca e ela tá feliz da vida, imagina, ela tá no auge de uma felicidade. Quando ela cicla para depressão, isso é tão brusco que ela faz uma tentativa de suicídio. Então isso pode acontecer, por exemplo, diante de mudanças de ciclo, aumenta as chances de, diante de uma desregulação emocional mais severa, diante de uma situação de impulsividade, a pessoa vem para um suicídio, por exemplo. O que é uma das coisas que eu avalio também? Tem ideação suicida? Qual que é o nível de ideação suicida que essa pessoa tem? Tem planejamento? Essa pessoa tem fatores de proteção? Tudo isso eu estou fazendo numa fase de avaliação. Tudo isso eu estou fazendo quando eu estou conversando com o meu paciente ali durante a sessão. Essa semana eu cheguei para atender. Segunda-feira de manhã, já comecei assim. Segunda-feira de manhã eu fui atender. Quando eu liguei a câmera, eu atendo online na segunda, uma paciente minha estava chorando. Ela atrasou um pouco e tal, começou a chorar. E ela chorou e eu comecei a não entender o que estava acontecendo. E aí eu precisei primeiro acalmá-la para eu conseguir entender o que estava acontecendo, para eu conseguir saber o que eu ia fazer diante daquela situação. Olha só, quando a coisa tá acontecendo, uma das coisas, e eu tô avaliando, então eu tô tentando organizar o discurso dela, eu tô pedindo para ela tomar uma água, para ela conseguir conversar um pouco melhor comigo, eu tô pedindo para ela respirar um pouco, para ela conseguir falar. Nesse momento, eu já tô manejando um pouco essas emoções nessa intensidade. Para você conseguir avaliar esses itens, o que você vai precisar cuidar? Você vai precisar ter uma boa escuta. Olha só, as pessoas erram muito. Você sabe disso porque a gente tem histórias bizarras que a gente ouve de colegas psicólogos. As pessoas erram muito. A nossa principal ferramenta é a escuta. Adriana, você é paga para quê? Eu sou paga para escutar. Essa é a verdade. A primeira coisa, 90% do que o meu paciente está me pagando, ele está me pagando para eu escutá-lo. Mas não é escutá-lo de qualquer maneira. É para que eu escute com atenção. É para que eu escute sem interrompê-lo. É para que eu escute sem julgá-lo. Você quer ver um erro? O pior erro que você faz na hora de você fazer uma intervenção em crise? A pessoa está numa crise, ela começa uma crise de choro, ela começa a te contar o que está acontecendo. Aí você vira para ela no meio do auge do sofrimento dela, ela te contando. Aí você vira para ela e fala: ah, Gabi, você tá exagerando um pouco. Olha só, as coisas são tão legais na sua vida, né? Isso é só uma fase ruim, vai passar.
Nesse momento que eu faço isso, você está julgando, você está criticando o sofrimento do outro. E aí, quando nós fazemos isso, ao invés da gente conseguir acalmar essa pessoa, o que nós fazemos é potencializar a emoção dela. Porque ela entra numa culpa agora que ela tá se sentindo mal e ela não devia estar se sentindo mal. E ela começa a se sentir mal porque ela tá se sentindo mal, porque ela devia estar se sentindo bem, mas ela não tá conseguindo se sentir bem. Mas ela deve ser um fracasso, né? Porque se o outro falou que ela devia estar se sentindo bem, então ela não devia estar se sentindo bem. E assim a gente piora ao invés de ajudar a pessoa. Como que precisa ser escuta? Com atenção, sem crítica, sem julgamento, sem querer animar a pessoa. Gente, nós não somos animadores de torcida. O nosso objetivo não é animar alguém. Calma, amiga, vai dar certo. Por isso que nós somos terapeutas e não amigos. Olha só, talvez com os nossos amigos a gente faça isso. Mas os nossos pacientes não precisam que a gente anime eles diante de uma situação de sofrimento. Eles precisam que a gente os ajude a entender o que eles estão sentindo, a regular as suas emoções e, a partir disso, construir outros caminhos para outros sentires. Nem sei se essa palavra existe. Mas é essa a ideia do que a gente está tentando construir, ok? Avaliei. Então, eu já avaliei. Tô vendo aqui que meu paciente está num grau de descontrole emocional, ele tá numa intensidade alta, né? O que eu faço? Olha só, parte do processo de você regular alguém, né? Estabilizar a pessoa no meio de uma crise, é você conseguir dimensionar as emoções. Eu acho que essa é uma das coisas importantes que a gente vai fazer. Como que eu dimensiono isso? Psicoeducação é o nome do processo. Muitas vezes, a pessoa entra, vamos imaginar uma pessoa entrando numa crise de pânico. A pessoa começa a entrar numa crise de ansiedade, ela vai entrando na crise e aquelas emoções, elas vão crescendo, elas vão tendo um potencial de crescimento ali na vida daquela pessoa, ok? Ela vai começar, primeiro tô me sentindo mal, e daqui a pouco ela vai chegar onde? Eu vou morrer, porque, né, se as emoções estão num crescente, ela vai chegando nesse lugar aqui. O que é uma das coisas importantes? E aí, diante disso, o que a nossa cabeça vai fazendo diante de emoções que até então a gente desconhecia? A nossa cabeça vai criando histórias do que, né, vou morrer, e aí, como que vai ser? Minha esposa, meus filhos, meu pai, olha só, e a nossa cabeça vai escalonando, e junto com a nossa cabeça escalonando, as nossas emoções também vão escalonando. É isso que vai acontecer. Quando eu trabalho com psicoeducação, com o paciente numa situação de crise, eu quero ensinar para ele não escalonar. Então, eu quero ensinar para ele o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo em cada etapa, por incrível que pareça, vai gerar uma sensação de controle. Deixa eu te contar uma situação aqui real para você entender, já que somos só nós aqui. Minha esposa está estudando hoje, gente, então eu tô liberada para falar o que eu quiser nas lives agora. Tô sem filtro agora, tô sem supervisão nesse momento, olha só. A gente fez uma viagem, deve ter uns 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos atrás. A gente foi pra Goiânia, vamos pra Goiânia. Quando a gente tava voltando, ela tava com muito problema no trabalho, e ela tava com muito problema, tava tendo mudança de chefe, uma série de coisas estavam acontecendo, e ela, eu quero sair, não consegue sair. Aquele drama todo que a gente sabe, né, em relação ao trabalho que a gente entra de sofrimento. E quando a gente estava em Goiânia, quando foi no sábado, ela falou, nossa, não tô me sentindo bem, tô me sentindo com um pouco de falta de ar e tal. Falei, amor, tenta relaxar, né, descansa, respira, não sei o que, papapá. Beleza. Quando foi no outro dia, pegamos o carro e viemos embora para Brasília. No meio do caminho, ela começa a falar, não tô me sentindo bem, tá me dando falta de ar, não tô conseguindo respirar. Eu falei, vou parar o carro. Lembra que eu falei? Perigo? Qual que é o perigo de uma pessoa em pânico dentro de um carro? Ela saltar do carro. Falei, vou parar o carro. Ela falou, não para. Falei, putz. Aí, continuei. Não quis parar e tal, continuei. E aí ela começou com todos os sintomas de quem estava vindo para um pânico. Era aquela coisa que a pessoa estava vindo para um pânico.
E ela chegou uma hora, ela tava lá, tô me sentindo mal. E eu, aquela coisa que você não sabe nem direito o que você fala, né, naquele momento. Ela virou pra mim e falou assim: você não se importa, eu vou morrer do seu lado e você não tá nem aí. Eu vou morrer do seu lado e você não tá nem aí. Você tá calma, como que uma pessoa pode estar calma diante de uma pessoa que tá morrendo? Falei, amor, eu estou calma porque eu sei que você não tá morrendo. Você está tendo uma crise de pânico. Eu falei, na crise de pânico, essa é a sensação que você está tendo. Aí eu comecei a descrever o pânico. O seu corpo fez uma descarga de adrenalina, isso significa que o seu corpo está acelerado, o seu coração está acelerado, significa que o seu sangue... Aí eu comecei, tipo assim, palestrinha, você está tendo uma circulação sanguínea mais rápida nesse momento, por isso que as suas mãos estão frias. Aí eu comecei a descrever. Daqui a pouco você vai chorar, e daqui a pouco vai acontecer tal coisa, daqui a pouco vai acontecer tal coisa. Eu falei, mais ou menos daqui a 2 horas, você vai estar se sentindo melhor, as suas mãos vão parar de tremer, e daqui a mais ou menos alguns dias você vai se sentir normal. Aí na hora que eu falei isso, ela parou, ela ficou parada, ficou em silêncio. Aí ficou aquele silêncio no carro assim. Aí passou uns 2 minutinhos assim, ela começou a chorar. Aí ela chorou, aí não sei o que, aí viemos embora. Aí quando a gente chegou em Brasília, mais ou menos 2 horas depois, e ela ficou calada, o resto do caminho ela ficou muda. Quando a gente chegou em Brasília, mais ou menos umas 2 horas depois, ela virou pra mim e falou assim, eu tô começando a me sentir melhor. Eu falei, eu te falei que ia ser agora. Aí ela falou assim, me ajudou a saber o que estava acontecendo, porque eu achei que eu estava enlouquecendo. E aí quando você falou o que estava acontecendo, eu comecei a perceber que era realmente aquilo, eu entendi que não, tudo bem, aquilo ia passar. E aí nesse processo, você continua vivenciando o volume emocional, essa é verdade, porque não vai passar. Eu continuo vivenciando aquela onda emocional, mas agora sem medo de me afogar nela. Fica mais fácil eu passar pela crise. Então, você trabalhar psicoeducação é algo importante. O paciente precisa saber o que é uma crise depressiva, o que é uma crise de pânico, né? Por que às vezes a gente tem pensamento suicida, o que acontece na nossa vida naquele momento que nos leva para esse lugar. Isso é você trabalhar a psicoeducação, ok? Isso é uma forma de você estabilizar as pessoas. A segunda coisa que a gente precisa fazer, né? Nem sempre vai dar pra gente fazer uma psicoeducação. Dependendo da situação, o que está acontecendo na crise? Eu tenho um sistema nervoso descontrolado, vamos dizer assim. Eu tenho um sistema nervoso dando curto-circuito, né? As emoções estão muito exacerbadas, o sistema límbico meio que assumiu o controle do castelinho. Então, as nossas emoções tomaram completamente o controle da nossa vida nesse momento. Isso significa que, em alguma medida, eu vou ter que intervir no sistema nervoso dessa pessoa. Como que eu vou fazer isso? Dependendo da situação, e se for possível, né, vá pro SOS, que é o quê? Rivotril. Gente, o Rivotril é um milagre da medicina. Eu falo muito mal do Rivotril aqui nas minhas lives, né? Mas o Rivotril, para crise, não sei se tem coisa melhor. O Rivotril, ele vai direto no sistema nervoso, ele vai direto numa centralzinha do seu cérebro e faz assim, ó, tum, e desliga. Não significa que todas as emoções de mal-estar, tristeza, elas vão acabar, elas não vão acabar. Mas aquele volume de confusão mental, ela para na hora com o Rivotril. Então sim, se você estiver numa situação de crise, que você sentir que você está saindo do controle, use o seu SOS para você se medicar e para você ficar mais tranquila. Incentive os seus pacientes que você percebe que têm desregulação emocional a terem um SOS nas suas casas, a conversarem com seus psiquiatras sobre isso. Isso é a gente ir direto no nervo lá e desligar ele, né? Forçar um desligamento. O Rivotril é você ir na caixa de luz do seu apartamento e forçar o desligamento do cérebro. É isso que esse remédio faz. Só que nem sempre a gente vai ter um Rivotril. Nem sempre o seu paciente vai ter um Rivotril. O que é um outro lugar que a gente pode ir, então? Se não vai dar para ir no sistema nervoso central,
eu vou desligar o sistema nervoso periférico. Como que eu vou fazer isso? A gente vai trabalhar então para chegar no sistema nervoso parasimpático. Se você consegue frear o sistema nervoso parasimpático, você vai obrigar o sistema nervoso central a reiniciar a mente. Isso é muito impressionante. E aí eu vou te falar 4 coisas simples e pode acreditar em mim que todas as 4 funcionam, ok? Como que a gente atua nesse sistema parasimpático para acalmar ele e reiniciar o cérebro? A primeira delas é a respiração. Então, se o seu paciente tem treino de respiração, se você tem treino de respiração, uma das melhores coisas para você acalmar a sua mente é você parar e fazer Você faz 3 respiração profunda, o corpo faz assim. É claro que uma pessoa numa crise, 3 não vai ser suficiente. Mas se ela começa a fazer isso, ela vai melhorar. Para a pessoa fazer isso na crise, ela tem que ter treino para fazer isso, ok? Não peça para o seu cliente que nunca treinou uma respiração na hora da crise começar a respirar. Não vire para uma pessoa que não tem treino de respiração na hora da crise e fala: calma, fulano, respira. Você vai deixar ela mais irritada. Se a pessoa que você está trabalhando for um paciente que faz meditação, que já tem uma prática, a prática serve para crise. Na hora da crise, tô em crise, lembra de respirar. Eu tenho uma paciente minha, ela tem prática de meditação e quando eu ensinei para ela a fazer isso na hora da crise, ela mudou a vida dela. Ela já vinha de uma prática, ela só não sabia aplicar em outros contextos da vida dela. Ela fez uma tatuagem, ela falou: fiz essa tatuagem em sua homenagem e minha, que era respire. Na hora da crise, a gente precisa se lembrar de respirar. Não, peraí, respira. Ok? Tá, meu paciente não tem treino de respiração, o que eu faço? Uma respiração que também é muito eficaz para a gente poder controlar um pouco desse sistema parasimpático é a respiração alternada nasal. Que é o quê? É simples. Você fecha uma narina, você pede para o seu paciente fechar uma das narinas e ele vai respirar só pela outra. Meu nariz está entupido, gente. Vou fazer isso aqui. Por que isso aqui muda a nossa respiração? Porque primeiro, na hora que eu faço isso aqui, eu já coloco um outro estímulo no meu corpo. Faz aí no seu nariz para você ver. Só na hora você sente. Quando eu começo a puxar por uma narina só, eu vou ter outros estímulos aqui para me acalmar. Eu vou ter o som, eu vou ter a própria percepção. Isso também vai acalmar o seu sistema nervoso, ok? A respiração nem sempre é amada por muitas pessoas. Tem paciente meu que fala: manda eu fazer qualquer coisa, mas você não me manda respirar, não. Então tem pacientes que eu sei que se ele entra em crise, a pior coisa que eu vou fazer com ele é mandar ele respirar. Isso funciona para alguns? Funciona, é bom, vale a pena, tá? Não funciona para todos. Então, não deu certo, ok? Vamos supor que o seu paciente não é um paciente que na hora da crise vai falar, respira e ele vai respirar. O que é uma outra coisa que a gente pode fazer para acalmar esse sistema nervoso aí? A gente pode expor essa pessoa ao frio. O que é expor essa pessoa ao frio? É literalmente expor ela ao frio. Segunda-feira eu tô atendendo a paciente em crise no consultório. Então, ela tá chorando, tô atendendo ela online, ela tá chorando muito, tá me contando, tô tentando manejar, ela tá me dizendo aí que já vem tomando remédio alguns dias a mais por causa dessa crise e ainda assim não tá conseguindo manejar. A gente tem a sessão, termina a sessão, combinamos uma sessão no dia seguinte. Não, então amanhã a gente conversa, a gente volta a conversar. Passou 5 minutos que a sessão tinha terminado, ela me manda mensagem. Ela falou: não vou conseguir, não tô conseguindo me controlar. Falei: você vai fazer 2 coisas agora.
Falei, você vai tomar um copo de água gelada. Você vai pegar um copo de água gelada, você vai tomar um copo de água gelada e você vai tomar um banho frio. Quero que você tome um banho frio. Daqui a meia hora eu quero que você me mande mensagem. Falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Passou meia hora, eu mandei mensagem para ela. E aí, falando, tudo bem? Ela não me respondeu. Quando foi mais tarde, ela não me respondeu. Aí, não sei o que, entramos numa outra sessão. Quando a gente entrou na sessão, eu falei, e aí, como você tá? Ela falou, tomei 2 banhos frios. Eu falei, que bom. Ela falou, e tô tomando essa água gelada desde então. Eu falei, que bom. Mesmo sem entender. Aí, depois que você me falou isso, eu fiquei pensando, ela parou de pensar na situação de crise e ela começou a pensar por que eu tinha passado água fria para ela. Olha só, a água fria, a verdade é que a água fria, ela tem uma capacidade de melhorar o nosso sistema nervoso. Quando você entra em contato com água fria ou no chuveiro, né? Ou quando você toma água gelada diante de uma situação de crise, você está obrigando o seu corpo a voltar a atenção para uma outra coisa que não só a sua mente. Então, sim, água fria ajuda muito a saúde mental. Esses dias uma paciente falou para mim que ela queria parar de tomar remédio para ansiedade. Ela falou, não quero mais tomar remédio para ansiedade. Pode falar qualquer coisa, eu quero um caminho para eu parar de tomar remédio para ansiedade. Falei, você quer um caminho? Ela falou, quero. Eu falei, começa a tomar banho frio. Todo dia de manhã começa a tomar banho frio. A sua ansiedade vai melhorar significativamente. N coisas. Você vai descobrir vários pensamentos na sua cabeça que você nem imaginava que você tinha quando você entrar no chuveiro frio. E você vai necessariamente reiniciar o seu sistema nervoso central. A água tem essa capacidade, ok? Então ela calma a mente, ela reinicia a mente. Então por isso que a exposição à água é tão importante. Aí minha paciente no final do dia falou para mim assim, pelo visto vou passar a semana tomando água gelada. Falei, é isso aí. Essa semana é a semana da água gelada. Olha só, uma outra coisa importante, principalmente quando a gente está lidando com um paciente de crise, o paciente precisa dormir. É muito comum, né? Aprenda isso, né? O pessoal que é psicólogo aí que está me assistindo, aprenda isso. Sono, alteração de sono antecipa crises. Paciente psiquiátrico não pode ficar sem dormir. Eu falo isso para os meus pacientes. Ah, mas fulano vira à noite. Mas você não é fulano. Você é uma pessoa que o sono é sua prioridade número 1 na sua vida. Por quê? Alteração de sono gera desorganização cerebral, gera problema em produção de serotonina, em produção de dopamina, em produção de uma série de coisas que a gente precisa para outro dia que a gente não vai ter. A gente vem por uma segunda noite de sono alterada, a gente vem por uma terceira de sono de noite alterada, no quarto dia a gente está chorando desesperadamente, a gente não sabe por quê. O que aconteceu? Comprometeu o seu sono, ok? Então, não é incomum, a pessoa começa a ter alteração de sono e a própria alteração de sono joga a pessoa para uma crise, ok? Então isso vai acontecer. Eu lembro, tem uns anos isso, o paciente meu entrou em contato, falou, eu tive uma ideia, eu decidi que eu vou desistir da faculdade. Eu pensei, isso tá longe de ser uma boa ideia. Ele estava terminando e eu pensei, da onde que a pessoa tirou uma ideia de jirico como essa? Não falei nada disso para ele, falei, o que aconteceu? Ah, não sei o que, aí eu marquei uma sessão, falei, não, vamos conversar, deixa eu entender o que tá acontecendo. Marcamos a sessão. Ele estava 5 dias sem dormir. Ele tinha decidido que ele ia trancar a faculdade, que ele ia se matar, que a vida não valia a pena, que... Olha só, eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte o seguinte combinado? Você vai para o psiquiatra, ele vai te passar um remédio para você dormir. Você vai dormir 1 semana. Se daqui a 1 semana você ainda quiser isso, eu vou te ajudar para a gente poder pensar em o que a gente vai fazer para você trancar sua faculdade. Pode ser assim? Não permita que o seu paciente tome decisões com alterações de sono severa. A capacidade de decisão dele vai estar extremamente comprometida nesse momento. Então, atrase a resposta,
Vamos dormir, amanhã a gente conversa. Dormiu no outro dia, eu monitoro, ok? Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento. O que eu preciso fazer pós-crise? Então, você atendeu o paciente hoje em crise, né? Você fez uma intervenção em crise nesse momento, você conseguiu estabilizar o seu paciente naquele momento. O que eu faço depois, ok? Deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender isso. Uns anos atrás eu estava trabalhando com um adolescente, final da adolescência e início da juventude. E ele começou a ter algumas questões quando ele começou a ter mais intimidade sexual. Então, ele começa a namorar, assim, rolo, ficava. À medida que ele ia ganhando intimidade sexual, ele começou a apresentar alguns comportamentos de repulsa. Às vezes ele tinha taquicardia, às vezes ele se sentia meio paralisado em algumas cenas, em algumas situações. E a gente começou a tentar conversar, tentar entender um pouco o que era isso, não sei o que, não. Chega um momento, ele lembra de uma situação de abuso sexual que ele tinha passado na infância. Então ele passa por uma situação de abuso sexual, ele era novo, isso fica meio, deixa pra lá. E nesse momento, ele começa a se lembrar de uma série de coisas. E aí, o que você pode imaginar que acontece? Ele entra numa crise emocional. Então, ele começa a ter muita crise de choro, ele começa a ter crise de ansiedade em algumas situações. Então, isso começa a acontecer. A gente começa a entrar em contato com isso. A mãe dele sabe, fica sabendo, essa mãe faz um acolhimento e tal, papapá. Esse assunto meio que morre na terapia, muda o foco da terapia, começa a estudar muito, né? Sai do esquema relacionamento, então não tem um problema. Entra num esquema muito estudo e a coisa começa muito estudo. Aí entra na faculdade. Começa, volta a história de relacionamento, de ficadas, de festas e tal. E aí a gente começa a conversar sobre isso. Um dia a gente estava na sessão e eu viro pra ele e eu falo, você quer contar pro seu pai? Ele falou, quero. E a gente chamou o pai dele na sessão. O pai dele tinha levado ele na sessão. O pai dele veio na sessão, ele conta, ele chora, esse pai não sabe o que faz, esse pai abraça esse menino, a gente conversa algumas coisas ali na hora e tal, não sei o que, ele vai embora. Quando ele sai da minha sala, quando ele sai do consultório, eu penso, preciso monitorar esse paciente. Por quê? Porque ele acabou de vivenciar uma situação emocional intensa. Ele sai, isso é à tarde, quando é à noite eu mando mensagem. Oi fulano, como você tá? O que você fez? Como foi depois? Seu pai conversou com você? Seu pai não conversou com você? Ele me fala, conversamos um pouco, não sei o que, não tô muito bem, tô com muita vontade de chorar. Chora, né? Falei, chora, não tem problema. A gente sabia que ia ser difícil contar e não sei o que. Chora, beleza. O que eu faço no outro dia? Na verdade, no outro dia ele me manda mensagem, né? Eu nem que mandei. Ele me mandou mensagem, não tô bem. Falei, o que tá acontecendo? Conversamos, não dormi à noite. Por quê? Pensou no quê? Faço monitoramento por mensagem. Converso com ele, passo algumas coisas. Eu quero que você faça isso, quero que você faça isso. Passo algumas instruções ali para ele e falo, amanhã me dá notícias. No outro dia, eu mando mensagem. Olha só, o que eu tô fazendo com esse paciente nesse momento? Eu estou pontualmente monitorando ele para quê? Primeiro, para ajudar com que essas emoções não escalonem, para que ele saiba que ele tem apoio e suporte nesse momento e para que eu consiga ajudar ele a fazer o processamento dessa emoção. Né? Não adianta, é isso que às vezes a gente tenta explicar para os pacientes, a gente não quer sentir, mas o sentir é o processo da própria cura. Então a gente precisa sentir para deixar de sentir. Por isso que muitas vezes não tenha medo de, Adriana, quando você chamou o pai, você não sabia que o seu paciente ia entrar nesse volume emocional? Eu sabia que ele ia entrar, mas ele precisa entrar para esse volume diminuindo. Esse é o ponto. Então, não dá, vai ter momentos sim na terapia que o paciente vai entrar em contato com coisas muito difíceis, vai falar sobre coisas muito difíceis e vai entrar em contato com situações que vão provocar volumes emocionais que pode levar ele para uma crise. Mas o que eu faço? Eu manejo a crise, gente, esse é o nosso trabalho.
ok? Então, eu vou fazer contatos pontuais. Esse paciente pode? Se esse paciente pode, eu aumento as sessões, ok? Então, essa semana eu vou atender ele 2 vezes, eu vou atender ele 3 vezes, eu vou acompanhando ele de uma maneira mais próxima. Tudo bem aqui até aqui? Olha só, eu vou encerrar porque eu falei que eu ia falar pouco e agora eu acabei de descobrir que já são 9h15. Não tem muito como a gente fugir da intervenção em crise. Eu não sou um psicólogo de crise. Como eu falei no início da nossa live, não interessa se você é ou não um psicólogo de crise. Se você é um psicólogo clínico, você tem que estar preparado porque o meu paciente pode entrar em crise. Essa é a verdade. O que é a crise, né? O que eu quero no meio da crise? Eu quero estabilizar. Olha só, eu quero conseguir, eu brinco que no meio da crise eu quero plantar a semente da esperança. É isso que eu faço. Às vezes eu faço a pessoa ter dúvida no meio da crise. Como assim você quer que a pessoa tenha dúvida no meio de uma crise suicida? Eu quero que ela duvide, porque eu quero que ela pense que além da morte talvez possa existir outras soluções também. Você conseguir fazer uma intervenção em crise é você conseguir colocar uma sementinha de esperança no meio daquela confusão imensa que aquele paciente está vivenciando. O que você vai fazer? Eu avalio, eu estabilizo e depois disso eu vou construir um caminho para levar essa pessoa para um outro lugar. Gente, a gente não pode ter medo. Vou terminar com Lacan, não falei de ninguém hoje, né? Deixa eu terminar com Lacan. Eu gosto disso, eu me lembro disso de vez em quando, até para me acolher nos riscos que eu assumo enquanto psicóloga às vezes. Porque olha só, falaram pro Lacan, uma vez criticaram o Lacan. Lacan, você tem um monte de paciente que se suicida. Ele falou, pois é, só eu tenho coragem de atendê-los. A gente não pode ter muito medo do que vai acontecer, né? A gente precisa entender que o nosso trabalho é entregar o meu melhor exatamente para tentar plantar esperança ali no meio do caos. E a gente nunca pode esquecer, eu quero terminar com essa frase que eu gostei muito, a gente nunca pode esquecer que uma única vela é capaz... Peraí que eu vou precisar tomar água, gente. A gente não deve esquecer que uma única vela é capaz de acabar com a escuridão. Então, uma boa intervenção em crise faz o seu paciente ter esperança e faz ele esperar um dia mais, e faz ele esperar uma semana a mais, ok? Vou parar por aqui, que eu já falei muito hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilha depois. Eu comecei a live falando, eu estou considerando suspender as lives, ok? Estamos pensando em outros formatos. Se você gosta da live, me dá esse retorno. Se você acha que deve continuar, me manda um direct aí. Ou deixa aqui nos comentários se você acha que vale a pena eu estar continuando com as lives, tá? Por enquanto, as lives nesse nosso novo horário, tá? Terça-feira, às 20h30. Gente, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estaremos aí. Em breve divulgaremos o tema da próxima semana, tá? Boa semana para vocês.